Capítulo 1. A infância e a contemporaneidade. Diversos autores trabalham para refletir sobre a relação entre a infância e a contemporaneidade. As pesquisas geralmente trazem um enfoque sobre o isolamento do sujeito e a privação dos familiares, moradias cada vez mais pequenas e precárias e a não utilização das crianças dos espaços públicos para brincadeiras em grupo, pornografia precoce, acesso a uma variedade de programação, informação e cultura na internet. Mas, a realidade é que, para as crianças, não é preciso muito. Um cabo de vassoura se transforma em cavalo e galopa para outro mundo. Pedrinhas se transformam em comida usadas para fazer pratos deliciosos. Um pedaço de pano as transforma em príncipe, princesa ou herói, levando-as a castelos, campos e outros tempos e lugares. Ao criar suas histórias ficcionais, ela extrai seus elementos ficcionais de experiências reais anteriores, mas os combina para produzir algo novo. Essa capacidade de combinar o velho com o novo é a base da atividade criativa humana, e as crianças mudam rapidamente à medida que crescem. Muitas dessas mudanças são físicas. Outras mudanças são cognitivas, o que significa que as mudanças afetam a maneira como as crianças pensam e aprendem. O desenvolvimento infantil geralmente ocorre em estágios, com a maioria das crianças atingindo marcos de desenvolvimento específicos quando atingem uma certa idade. A legislação determina que crianças com 4 anos completos até 31 de março sejam matriculadas na pré-escola, e com 6 anos completos até a mesma data no primeiro ano do ensino fundamental. Por isso, neste curso, vamos nos aprofundar mais nos estágios de desenvolvimento das crianças de 4 a 6 anos. Capítulo 2. Estágios de desenvolvimento aos 4 anos. Desenvolvimento emocional. Aos 4 anos, as crianças mostram um grande desejo de independência e querem fazer o máximo possível por si mesmas. É normal que eles sejam cooperativos em um minuto e excessivamente exigentes no próximo. No entanto, no geral, eles estão ganhando melhor controle sobre suas emoções. Marcos importantes. Tornam-se conscientes dos sentimentos de outras pessoas. Experimentam uma ampla gama de emoções, como ciúme, excitação, raiva e medo. Podem ficar mais focados em vencer ao jogar. Desenvolvimento social. As birras estão se tornando menos frequentes à medida que eles aprenderam mecanismos de enfrentamento, mas um grande evento da vida, como uma mudança, um divórcio ou o nascimento de um irmão, pode definitivamente afetar o humor e os comportamentos de uma criança de 4 anos. Marcos importantes. Estabelecem amizades reais e pode até ter um melhor amigo. Mais prontamente compartilham e se revezam com os pares. Ainda procuram ajuda de um adulto de confiança quando necessário. Desenvolvimento cognitivo. A maioria das crianças de 4 anos está melhorando na resolução de problemas e tem uma boa noção de como incorporar uma solução que agrade a todos. A maioria das crianças de 4 anos pode recitar o alfabeto e memorizar formas e cores. Marcos importantes. Mostram interesse em estabelecer metas para si mesmo. Querem tomar decisões por conta própria, como escolher suas próprias roupas. Compreendem os conceitos de números. Desenvolvimento físico. À medida que uma criança de 4 anos se desenvolve fisicamente, ela não apenas cresce mais, mas continua a entender melhor suas habilidades motoras grossas e finas. Uma criança de 4 anos ainda está aprendendo a controlar seu corpo, e é mais provável que tente coisas novas à medida que tiver sucesso. Marcos importantes. Habilidades motoras grossas se tornarão mais conscientes de seu próprio lugar no espaço e serão menos propensos a esbarrar em outras pessoas enquanto se movem. As habilidades motoras finas são aprimoradas, como a coordenação olho e mão, que resulta na capacidade de completar quebra-cabeças e colorir dentro das linhas. Os principais destaques incluem quando uma criança pode se vestir sozinha, escovar os dentes com supervisão e geralmente treinada para usar o pinico. Capítulo 3. Estágios de desenvolvimento aos 5 anos. Saúde da criança. 5 cuidados essenciais para uma rotina saudável. Desenvolvimento emocional. A maioria das crianças de 5 anos quer agradar e fazer amigos e receber respostas positivas dos adultos. Elas ainda têm birras e exibem emoções fortes. Elas também podem mostrar senso de empatia. Nesta idade, as crianças também desenvolvem medos, geralmente de animais como cães e cobras.
As meninas tendem a ser mais medrosas do que os meninos, mas tente ser compreensiva e tranquilizadora e tenha em mente que a maioria supera esses medos rapidamente. Marcos importantes. Separam-se dos pais, ou outros cuidadores, sem perturbação excessiva. Brincam e compartilham com outras crianças. Ouvem a tarefa dirigida por adultos por pelo menos 5 minutos. Desenvolvimento social. As crianças começam a fazer novos amigos, experimentam a formação de relacionamentos, incluindo professores e colegas, que estão fora do círculo familiar imediato e florescem como uma pessoa independente. Marcos importantes. Elas querem agradar os amigos. Mais propensas a concordar com as regras. Querem ser como as outras crianças. Desenvolvimento cognitivo. É quando as crianças de 5 anos entendem a diferença entre certo e errado. Elas entendem as regras e querem segui-las e agradar os adultos. Marcos importantes. Capazes de contar 10. Começam a ampliar suas habilidades de linguagem oral em leitura e escrita. Gostam de cantar, atuar e dançar. Capítulo 4. Estágios de desenvolvimento aos 6 anos. Desenvolvimento emocional. Nessa idade, as crianças mostram ciúmes dos irmãos. Elas entendem seus próprios sentimentos e entendem as consequências de suas ações. Elas gostam de brincar sozinhos e podem se vestir sozinhos. Crianças de 6 anos são capazes de usar palavras para descrever seus próprios sentimentos. Elas podem mostrar senso de empatia já bem desenvolvido e oferecer ajuda quando veem outra pessoa em perigo. Eles entendem conceitos sofisticados, como não ferir os sentimentos de alguém dizendo algo, como críticas diretamente para essa pessoa. Amizades e relacionamentos sociais com pares e adultos tornam-se mais complexos e assumem mais o mundo ao seu redor e seu papel nele. Marcos importantes. Elas adoram mostrar talentos. Desenvolvem habilidades aprimoradas de autocontrole. Mostram uma capacidade melhorada de manter a estabilidade emocional. Desenvolvimento social. Aos 6 anos, as crianças tornam-se mais aptas a navegar nas relações com amigos e familiares e sentirão segurança e conforto em seus relacionamentos com aqueles que estão próximos a elas. Elas frequentemente gostam de compartilhar lanches, brinquedos e outras coisas com amigos na escola e em casa. Isso não quer dizer que rivalidade e brigas por brinquedos favoritos não aconteçam, mas os conflitos passarão e os alunos ganharão cada vez mais as habilidades sociais para um dia resolver as diferenças por conta própria, sem a intervenção de adultos. Marcos importantes. Prestam mais atenção às amizades. Querem ser apreciado e aceito pelo grupo de pares. Mostram mais independência de sua família. Desenvolvimento cognitivo. As crianças nesta idade podem sentir uma consciência crescente do certo e do errado e podem dizer aos colegas que pensam que não estão fazendo a coisa certa. Surtos, até mesmo amigos íntimos, podem ser comuns, mas normalmente desaparecem tão rapidamente quanto começaram, especialmente com a orientação amorosa de professores e pais responsáveis. A maioria das crianças de 6 anos continua a desenvolver períodos de atenção mais longos e será capaz de lidar com projetos e tarefas mais complicados na escola e em casa. A capacidade de ter pensamentos complexos realmente começa a se desenvolver nessa idade, e a curiosidade das crianças de 6 anos sobre o mundo ao seu redor começará a aumentar. A maioria das crianças de 6 anos entenderá cada vez mais a diferença entre real e imaginário. Elas ficam mais interessadas em fazer coisas reais, como tirar fotos reais ou fazer comida de verdade, em vez de fingir fazer essas coisas. Marcos importantes. Participam de atividades simples em grupo ou jogos de tabuleiro. Dizem as horas. Copiam formas complexas, como um diamante. Nessa idade, terão opiniões fortes sobre as coisas. Elas podem ver algo tão bom e algo tão ruim e terão mais dificuldade em ver o meio termo. Capítulo 5. O papel da escola no desenvolvimento infantil. A escola é a parte mais importante da vida das crianças. Dá lições valiosas para a criança em termos de conhecimento, crescimento e desenvolvimento. A escola fornece conhecimento simplesmente por ser social e interativa com pessoas diferentes. Também ensina os alunos a se tornarem responsáveis como cidadãos.
Todos os pais estão sempre sensíveis e preocupados em escolher a melhor escola para seus filhos. A escola ideal é aquela que fornece um excelente método de conhecimento, novas metodologias de aprendizagem, cultura e disciplina aos alunos para serem pessoas mais receptivas no futuro. No aspecto social, a escola é a primeira oportunidade para uma criança se tornar socializada. Até então, os únicos indivíduos com quem a criança tem contato interpessoal são os pais e os membros da família extensa. A consciência é uma causa de estagnação. As crianças nas escolas não são apenas apresentadas a novos conceitos, mas também aos antigos. Isso gera comportamentos sociáveis como empatia, companheirismo, engajamento e encorajamento que são essenciais em sua vida adulta. No aspecto cognitivo, a escola é a base básica do conhecimento para as crianças. Ela dá oportunidade de aprender sobre diferentes áreas da educação, incluindo humanas, literatura, cultura, matemática, política e vários outros temas. Os alunos são incentivados a desenvolver suas mentes, e o interesse é apoiado por meio do currículo modular. A criança é liberada a seguir sua criatividade, e isso evita o bloqueio mental futuro. Isso quer dizer que há um foco significativo no valor da criatividade. No aspecto físico, as escolas mantêm o desenvolvimento infantil. Brincadeiras e atividades físicas faz com que a criança tenha preparação física para o futuro. A partir de brincadeiras e atividades físicas a criança desenvolve controle muscular, coordenação de membros superiores e inferiores, olhos, ouvidos e boca. Além disso, as crianças podem direcionar suas energias ilimitadas para algo positivo com a ajuda de eventos como esportes e artesanato. Capítulo 6. A criança como pequeno adulto. A literatura educacional tem advertido a visão equivocada da criança ser vista como um pequeno adulto. O significado da frase, no entanto, não é totalmente claro. Adulto pequeno, geralmente significa que as crianças são vistas como adultos em miniatura, isto é, tão pequenos em altura e peso e fracos em força física, mas como possuidores de um cérebro adulto que é apenas conteúdo ausente. O trabalho dos educadores e dos pais, então, é preencher esse cérebro com conhecimento para mover as crianças, à medida que atingem a maturidade, até o nível de adultos educados. O problema com essa visão é que as crianças obviamente não possuem cérebros de adultos. E a maioria dos pais e professores tem a sensação de que isso é correto, ou seja, que os cérebros das crianças são tão imaturos quanto seus corpos, que suas capacidades e habilidades cognitivas variam de acordo com a idade e entre si na mesma idade, e que o ritmo de aprendizagem e os interesses determinam o que e quanto uma criança em particular aprenderá em um determinado momento. É disso que trata o conceito de estágios de desenvolvimento, que já abordamos anteriormente. No entanto, os adultos continuam a exigir que as crianças aprendam da maneira que eles, os adultos, pensam que aprenderam, tentando encher os cérebros das crianças com conhecimentos para os quais as crianças não estão prontas ou interessadas, esperando que esse aprendizado ocorra e seja concluído no momento certo. Reforçamos o pensam que aprenderam pelo fato de que dificilmente os adultos de fato tenham aprendido da maneira que esperam que seus filhos aprendam. As mudanças acontecem quase que instantânea nos dias atuais. É quase impossível que gerações diferentes tenham maneiras semelhantes de se aprender ou se ensinar. Não estamos falando somente de educação nas escolas, mas também dentro de casa. O pior erro que os adultos cometem ao se relacionar com as crianças é exigir obediência à autoridade. Exigir obediência à autoridade não é bom, e dificilmente funciona com crianças ou outros adultos. São as exigências de um ditador ou mentalidade autoritária que não cabem mais no mundo moderno. Outro erro muito comum que os adultos cometem ao se relacionar com as crianças é o que chamamos de aprendizagem única. Manifesta-se frequentemente na pergunta, às vezes com raiva, às vezes exasperada, o que acabei de dizer a você? A pergunta pode ser feita sobre qualquer coisa, desde uma bronca na hora do almoço até roupas sujas no chão. A suposição é que a criança foi informada e o conhecimento foi automaticamente colocado no cérebro, portanto, ele ou ela deve ser capaz de captar, reter e agir instantaneamente de acordo com o que acabou de aprender. Tal expectativa, no entanto, é manifestamente absurda. Adultos, e não crianças, aprendem dessa maneira. Professores experientes sabem que dois requisitos de um bom ensino são a repetição e a paciência.
Algumas crianças simplesmente não estão prontas para aprender o que os adultos parecem pensar que deveriam estar aprendendo agora. E outras simplesmente não estão interessados em aprender sobre determinada coisa. Muitos experimentos demonstraram que as crianças, quando deixadas livres para perseguir seus próprios interesses, de fato aprenderão a ler e fazer contas, mas não na hora, minuto ou segundo que os educadores de adultos acham que deveriam aprender. As crianças marcham ao som de sua própria fanfarra quando se trata de aprender. Do outro lado da moeda, os adultos que tratam as crianças como pequenos adultos muitas vezes não conseguem conceder-lhes as capacidades e habilidades cognitivas que elas de fato possuem. As crianças querem desesperadamente crescer e se tornar adultos, mas os adultos têm que permitir que isso aconteça, no seu próprio ritmo e quando estiverem interessados o suficiente para aprender os caminhos do adulto. Por fim, a linha de fundo da questão de ver as crianças como adultos pequenos é que as crianças precisam ser vistas como crianças, não mais do que são e não menos do que são. E cada criança deve ser vista como um indivíduo único, com desejos e habilidades únicos. Reconhecer e responder a essas singularidades é um dos traços que separa os professores de educadores ditadores. Capítulo 7. Como brincar se desenvolve com as crianças. À medida que a criança cresce, sua capacidade de atenção e habilidades físicas se desenvolvem e a maneira como brincam mudará. Ela ficará mais criativa e experimentará mais brinquedos, jogos e ideias. Isso pode significar que precisem de mais espaço e tempo para jogar. Além disso, as crianças passam por diferentes formas de brincar à medida que crescem. Isso inclui brincar sozinho, brincar ao lado de outras crianças e brincar interativamente com outras crianças. Quando as crianças têm tempo e espaço para brincar sem restrições, sua imaginação pode vagar e elas podem explorar ideias. Caso não tenha muito espaço, o professor, nesse momento, pode tentar adicionar materiais simples, como caixas de papelão, a um espaço existente. Isso pode inspirar brincadeiras de faz de conta, mesmo em espaços pequenos. Acredite, a criança aprende com tudo. No centro de interesse de manipuladores e jogos, você pode ver seu aluno montando um quebra-cabeça ou construindo coisas com peças de Lego. Eles estão aprendendo. Controle muscular dos membros superiores. Coordenação olho-mão. Aumento da sua capacidade de foco e habilidades de concentração. Conceitos de partes pequenas e o todo. No centro de escrita-arte, você pode ver seu aluno rabiscando no papel com um marcador ou uma caneta. Eles estão aprendendo. Utilização de habilidades motoras finas. Discriminação visual. Sobre forma, cor, espaço e textura. A expressar seus pensamentos no papel. A experimentar os sons das letras, ortografia inventada. A construir palavras, frases e sentenças. O poder da impressão no papel. Os desafios da alfabetização. No centro de jogos dramáticos, seu aluno pode estar se fantasiando ou fingindo servir comida a um amigo. Eles estão aprendendo. A importância da interação com os outros. A empatia através do jogo de papéis. As funções do revezamento e a importância do compartilhamento de objetos. Relação casa, escola e comunidade. Habilidades linguísticas e novo vocabulário. Conceitos matemáticos, como mais e menos. Nas brincadeiras nos parques, você pode ver seus alunos apenas correndo e sorrindo, mas eles estão aprendendo. Relações espaciais e propriedades físicas de objetos. Sentimento de cooperação. Habilidades para resolver problemas. Conceitos matemáticos como tamanho, forma, peso e volume. Capítulo 8. Ideias de brincadeiras para estimular o desenvolvimento da criança. Aqui estão algumas ideias para manter a mente e o corpo do aluno em idade pré-escolar. Recipientes de leite velhos, colheres de pau, recipientes vazios para plantas, palitos, papel amassado, baldes de plástico, panelas e roupas velhas são ótimos para brincadeiras imaginativas e não estruturadas. Quebra-cabeças simples e jogos de correspondência, como dominós de animais, podem melhorar a memória e a concentração do seu aluno. Massinha e argila ajudam seus alunos a desenvolverem habilidades motoras finas. Músicas favoritas ou panelas e frigideiras são ótimas para dançar ou fazer música.
As bolas podem estimular chutar, arremessar ou rolar. Coisas grandes e leves, como caixas de papelão, baldes ou bolas infláveis, podem incentivar seu aluno a correr, construir, empurrar ou arrastar. Giz, corda, música ou recipientes podem estimular saltos, chutes, pisadas, passos e corridas. Aros, caixas, pedras grandes ou travesseiros são bons para escalar, equilibrar, torcer, balançar ou rolar. Jogos de vestir com lençóis e chapéus são bons para a imaginação e criatividade. Túneis podem incentivar atividades físicas como rastejar, escalar e explorar. Capítulo 9. O importante papel do educador. Inicialmente, é preciso ressaltar a importância da observação do brincar das crianças como fonte de conhecimento para que elas compreendam como pensam e se comportam em relação ao mundo. Além da observação, os educadores devem compartilhar as brincadeiras das crianças, fornecendo-lhes espaços, tempo e materiais apropriados e envolventes para brincar, ajudando-os quando eles pedem por isso. Muitas vezes, os educadores são convidados a jogar e ou desempenhar um papel na brincadeira. Esse engajamento deve ser guiado pela observação e escuta atenta das crianças e como elas decidem como as situações imaginárias se desenrolam. O educador não deve impor seus desejos e vontades, ou pode estragar a brincadeira das crianças. Ao respeitar as decisões e escolhas das crianças, os educadores podem se tornar participantes, em vez de conselheiros, enriquecendo o jogo ao trazer novas instruções interessantes que deixará a brincadeira mais dinâmica e envolvente. A chave para uma boa intervenção dos educadores nas brincadeiras é observar e respeitar as escolhas das crianças. Isso só pode ser alcançado através da compreensão das brincadeiras das crianças, isto é, o que brincam, como brincam, sua cultura, sua própria lógica. Dessa forma, brincar com as crianças e realmente compartilhar a experiência com elas torna-se necessário para formar temas criativos e fazer sua própria história. Traga sua experiência de jogo de infância e combine o antigo e o novo para criar um presente mais rico. Quanto mais experiências no campo dos jogos, fantasia e imaginação, maior a possibilidade de criar e recriar a realidade. Capítulo 10. Considerações finais. No cenário educacional atual, a criança aprende a ir além da forma tradicional de memorização. Eles são ensinados a desenvolver uma mente própria e através do currículo flexível, a curiosidade é promovida. A criança é libertada dos grilhões dos bloqueios mentais e deixa sua imaginação seguir seu curso. A importância da imaginação é enfatizada extensivamente. Brincar ajuda as crianças a se tornarem indivíduos fortes, saudáveis e independentes. Também os ajuda a se desenvolver emocionalmente e reduz o estresse. Sim, existem várias crianças com estresse e ansiedade. A falta de jogos e brincadeiras geram efeitos negativos e duradouros. Sem brincadeiras adequadas e variadas, as crianças não têm a chance de expandir sua imaginação e desenvolver as habilidades necessárias para ter sucesso no futuro trabalho ou na vida. Por isso, o professor é tão importante neste processo de construção do aprendizado. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de construção do conhecimento na educação infantil. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!